Grêmio já tem alguns anos aí, né, a gente fala muito do Palmeiras na questão de continuidade de gestão, né, de dar robustez para a governança do clube e manter um fio condutor ali, né, uma forma de pensar futebol e executar o plano. E o Grêmio vai pelo mesmo caminho, né? O Grêmio ele tem gestões já equilibradas há muito tempo. Claro que no meio do caminho ele teve um rebaixamento para a Série B mais recente, né? Voltou logo no primeiro ano. Mas é um clube que tem uma série de controles internos. É um clube que, eu falei aqui agora da história de discutir e pensar a longo prazo. É um clube que pensa a longo prazo, que não dá o passo maior que a perna. Mesmo no momento que traz o Suárez há 2 temporadas atrás, se provou muito bem sucedido, né? No começo Uhum. tinha um questionamento ali, pô, será que vale esportivamente? Será que vale financeiramente? E o cara entregou pra caramba em campo e gerou um resultado incrível fora dele. Então, mesmo na hora que tomou um risco calculado, o risco calculado deu retorno, né? Então é uma gestão bem qualificada, né? Dentre as principais aí do Brasil. A gente sempre bate nessa tecla também, né? Uma coisa é modelo de gestão, uma coisa é modelo societário, né? Você não precisa ser uma SAF para ter uma gestão qualificada. E o Grêmio, acho que é um dos bons exemplos aí de uma gestão ponderada dentro das limitações dela ali, fazendo um bom trabalho. E aí acho que você falou bem, né? Fazer a análise de Grêmio e Inter em 2024 acaba sendo um pouco penoso por um lado ali, porque eles tiveram o desafio estrutural ali de lidar com a tragédia, né? E jogar muito tempo fora de casa e não poder usar as arenas, que é um impacto muito grande na receita dos dois clubes que têm, no caso do Grêmio, a Arena do Grêmio e o Inter lá no Beira-Rio, tem estádios muito legais, né, estádios modernos, uma baita experiência para o torcedor. Então, um ano que, assim, fico feliz com o resultado do Grêmio, que mostra que mesmo em meio à dificuldade, com uma gestão qualificada, você consegue entregar, né, o resultado esperado. Claro que não dentro de campo, né, ficou muito abaixo do que o próprio torcedor esperava, né? Tem alguns amigos gremistas que estavam chateados com o Renato ano passado, né? Que o time deveria estar muito acima de onde estava, se não me engano, terminou em 14º Campeonato Brasileiro. Então, mesmo com esse resultado esportivamente abaixo, acho que dentro das dificuldades do ano, terminou um ano num bom lugar ali, tendo feito, né, um percentual razoável de receita não recorrente, né? 24% de receita não recorrente versus 75, 76 ali de recorrentes. Então, acho que um ano positivo do Grêmio aí, entrando num 25 com um bom viés de continuidade, né? Mas, desculpa, antes de você. Imagina. É um viés de continuidade, mas o torcedor do Grêmio consegue ter aquela coisa de alinhar a Uhum. expectativa. Pô, o Grêmio é um time que exige muito, né? Um Sim. time não tem como entrar num ano sem almejar um título nacional. Esse ano tá bem difícil pro Grêmio conseguir ter um resultado dentro de campo tão melhor do que o do ano passado, né? Sim. Isso tá alinhado, assim, em termos de... Porque a gestão foi muito bem feita, mas até que ponto que vai essa paciência aí do, Uhum. do torcedor com, pô, não, excelente, resultado a gente conseguiu se manter bem e tal, mas, pô, no final do dia o cara quer gritar Esperava é mais que campeão. isso, né? É. Teve né, a perda da hegemonia estadual, né? Não Pois lembro é, exatamente então. quantos títulos seguidos ganhou, mas É, o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho esse ano pela primeira vez em muito tempo. exato. Teve a troca de técnico recente, né? Depois da derrota pro Mirassol. Quinteiros foi demitido, então futebol, né? Você tem um desafio de campo ali de quarta e domingo que cria várias situações que em outros negócios a gente não tem. Fora de campo a gestão consegue se manter estabilizada, mas sim, dentro de campo tem desafios competitivos ali para manter o acionista, né, o torcedor satisfeito e engajado. Engajado, né? Eu acho que assim, primeiro, em relação ao Grêmio, é essencial a gente saber fazer a distinção entre o ano passado, e o que estava acontecendo antes das tragédias acontecerem, né? Então, assim, vamos lá. Primeiro lugar, eu acho que o Grêmio, a gente não pode esquecer que o resultado esportivo ele ficou aquém, porque o clube mandou praticamente o primeiro turno inteiro fora de casa, né? O Renato batia muito nessa tecla nas coletivas e a gente precisa concordar, né? Mas, por outro lado, o Grêmio, acho que aí vai, desde 2019, não vem sendo tão protagonista na disputa das Copas, né? Dos títulos nacionais, como conseguiu com o próprio Renato lá entre 2016 e 2019, né? Então, quando a gente olha, se por um lado a direção tem repetido processos que deram certo dentro do Palmeiras, por exemplo, a gente está aqui comparando, eu também acho que o Grêmio está copiando negativamente o Flamengo no quesito de deixar a desejar na gestão esportiva, né? Então, é um clube que se estabilizou ali na receita dos 500 milhões, mas que a hora que a bola começar a entrar,
talvez você tenha mais receita de patrocínio, mais receita de match day, o tal do B2C, né? A destinação final pro consumidor é o torcedor motivado, né, Pedrão? Então, assim, eu acho que tá faltando ali um bom ano esportivo para, de fato, o Grêmio tentar se alavancar um pouco em termos de receita, porque o que eu vejo é um clube que vem oscilando muito dentro de campo e vem muito, positivamente falando, muito estável administrativamente e financeiramente. E eu tenho aqui que ser muito justo, porque o Grêmio ele fechou com resultado positivo por uma criatividade financeira muito inteligente, né? Quando a gente fala aí contabilmente em ser criativo, a gente sempre fica ali com muito medo, né? Mas o que o Grêmio fez? Ele tinha uma dívida, né? A Arenas tinha uma dívida com a OAS, né? E o Grêmio, basicamente com o Banrisul, né? E o Grêmio faz a compra dessa dívida com um desconto muito grande, né? Porque provavelmente é uma dívida que a gente brinca assim, né? Que você coloca em PDD, né? O banco, que é uma provisão de débitos duvidosos. Então, basicamente, o Grêmio ele compra essa dívida e consegue amortizar, pelo outro lado, a dívida que ele tinha com a Arena. Então, foi uma jogada muito inteligente, na minha opinião. Existe sim adiantamento e antecipação de direito de transmissão, que a gente sabe que isso é contabilizado como dívida no longo prazo, mas foi um clube que teve essa criatividade que conseguiu reverter, inclusive, um cenário de calamidade pública que foram as enchentes, né? Então, eu diria que, assim, financeiramente e esportivamente, o Grêmio vem há vários anos repetindo os pontos negativos e positivos. Então, talvez a bola precise entrar para o Grêmio conseguir almejar em sair desse patamar administrativo que é muito sólido, mas que não consegue voar um pouco mais alto sem os resultados dentro de campo. Eu tava até olhando aqui a lista o elenco do Grêmio, né? Assim, não é um elenco ruim, mas também tá longe de ser, né, um super elenco ali em termos de até o valor de mercado ali do time, né? Agora me chama a atenção publicidade e patrocínio do Grêmio, 65 milhões de reais. Um número meio baixo pro padrão de um time como o Grêmio. Historicamente, o patrocínio do Grêmio gira nessa linha. Porque assim, sei lá, tá até olhando aqui o Santos, por exemplo. Publicidade e patrocínio, 89 milhões de reais. Pô, mas o Santos tava na Série B e conseguiu um resultado quase 30%, 40% maior que o do É que aí você Grêmio. tem o efeito das empresas de aposta, né? No caso do Santos, se eu não me engano, era Stake, que tava antes. Perfeito. Aí depois veio A né, a troca Blaze. recente. A Blaze, não era Stake. Blaze, Isso. isso. Era a Blaze que tava antes, e aí a troca da Blaze agora pra Bet7K, se eu não me engano também. Perfeito. Mas o Grêmio, ele foi um dos clubes que na época que a Esporte da Sorte teve problema com a justiça, retirou o Esporte da Sorte da camisa. Então não sei se isso tem algum Entendi. efeito E direto aí na receita de patrocínio. E também, assim, é importante falar especificamente do Grêmio, mas também um pouco do Inter, né? Quando a gente analisa em maio o que aconteceu até 31 de dezembro de 2024, eu tenho gostado de olhar um pouquinho para o que está acontecendo até aqui, né? Então, assim, foi um clube que se não performou esportivamente bem, né? Não é um clube que está na Libertadores, o clube não se aventurou na janela, né? E a gente já falou aqui no Sports que a gente teve uma janela de janeiro quase que esquizofrênica, né? Os clubes gastando, fazendo as operações transacionando em euro, né? Então, eu gostei muito que a dupla Grenal se manteve bem sólida aí, para não cometer nenhuma extravagância, né?